Sejam todos vocês muito bem-vindos. É sempre um prazer falar com todos vocês. A live de hoje tem um significado, tem um título, tem um tema, que é Não se acomode. Então, em primeiro lugar, quando eu falo em não se acomodar, eu estou me referindo a retirá-lo da zona de conforto. A live tem essa oportunidade. O ponto é que para saber se eu estou acomodado ou não, eu preciso olhar a minha história. A minha história revela se eu ando acomodado ou não. Quem está na mesma posição há muitos anos e não se move para mudá-la é, muito provavelmente, uma pessoa que vive em comodismo. Eu não me refiro na alteração da situação como resultado. O sujeito estuda para concurso, estuda há 5 anos, estuda de forma disciplinada e de repente se percebe aprovado. E isso é maravilhoso. Durante 5 anos ele ainda não havia sido aprovado, mas ele não estava acomodado. Ele estava em movimento, procurando a alteração da sua vida, da sua realidade. Então eu pergunto ao senhor, se o senhor, olhando a sua história, se você observando a sua história e o seu presente, a sua rotina, nesta pandemia prolongada, que já extrapolou todas as previsões, se você se percebe acomodado ou não. É preciso que a gente entenda que a vida vai nos guiando por caminhos e vai nos trazendo alguns remédios para curar feridas ou para curar egos. E por vezes a vida traz remédios amargos. Para lembrar Margaret Thatcher, se o remédio é amargo, mas o paciente precisa dele para viver, nós faremos com que ele não tome o remédio? Nós não daremos o remédio para ele? Então eu pergunto a você, você tem experimentado remédios amargos da vida? Quais remédios você tem experimentado na vida? Porque não adianta você experimentar o remédio e não experimentar a cura. Não adianta você ser penalizado pela vida e não aprender com a pena. Se a pena não cumpre uma função educativa na sua vida, necessariamente você reincidirá, você irá para o ilícito, você voltará para aquele caminho. Eu recebo e-mails diariamente de pessoas que dizem, olha, eu tenho o dedo podre. Não é que você tem o dedo podre, você não tem aprendido. E, portanto, você reitera no erro. Não tenha medo dos remédios amargos da vida. Tenha medo de não aprender com os remédios amargos da vida. Porque é este aprendizado que transforma a nossa história e que evita erros futuros semelhantes aos erros presentes. É preciso em algum momento seguir a intuição. Em uma obra chamada Subliminar, o autor ensina que 95% do que fazemos é decidido pelo subconsciente. Você acha que decide alguma coisa, mas você não decide nada. Eu me recordo de um estudo de psicanálise que diz que a personalidade se forma até os 7 anos. E, portanto, a sua forma de reagir é muito parecida com a forma com que você foi ensinado a reagir até os 7 anos. E é impressionante como nós, então, nos limitamos porque ouvimos a palavra não tantas vezes na infância. Mas em algum momento da vida é preciso se libertar disso. É preciso seguir a intuição, é preciso seguir o coração, é preciso seguir o desejo. E não viver aquilo que Marco Aurélio Lobo, psicanalista, chama de o desejo pela não realização do desejo, em um estudo que Freud faz. Você vive como aquela pessoa que quer, mas tem consciência de que nunca alcançará o que quer e, portanto, age assim. Você é uma espécie de Estevão, personagem de Machado de Assis e A Mão e a Luva, que olha para a lua, que olha para o sol, que deseja o sol, mas que é incapaz de alcançá-lo, que vê o sol, vê a luz, vê a grandiosidade, mas entende que aquilo não é para ele. Há em nós muito da mentalidade de Estevão. Nós precisamos entender que a vida é semear e colher, um eterno semear e colher.
A frase que eu utilizei, que hoje estampa as caixas da editora Juspod, onde escrevi meu primeiro livro, Paixão pela Vitória, é, sem sombra de dúvidas, uma verdade. Você é livre para semear, para usar uma expressão de Samuel Vieira, mas é escravo da colheita. Sempre você será escravo da sua colheita. Por isso, eu sempre digo que não é o presente que define o meu futuro, mas é o futuro que define o meu presente. Eu sempre fui pautado pela minha visão de futuro, o que eu gostaria de viver e o que eu quero viver, definindo o que eu faço hoje, já que a lei da semeadura é lei e necessariamente se cumpre. Eu percebo muita gente sofrendo e percebo muita gente se contentando. Gente que aceitou o médio, o medíocre, que não ama o que faz, mas também não odeia, que não ama o companheiro, mas também não o odeia. E, portanto, permanece com alguém com medo de permanecer só. Permanece no trabalho com medo do desemprego. Eu quero dizer para você que daqui a 100 anos você não estará aqui. Nenhum de nós estará aqui. A vida é transitória, é passageira. Daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui. Nem o mais rico, nem o mais pobre. Nem o mais culto, nem o ignorante. Nenhum de nós estará nesta terra daqui a 100 anos. Então, para lembrar Steve Jobs, você não tem nada a perder. Não se engane. Quando você tiver 80 anos, você vai olhar para trás e vai dizer: por que eu não fiz isso? Por que eu não arrisquei um pouco mais? Por que eu não ousei um pouco mais? Eu defendo sempre que as pessoas sejam prudentes, mas a prudência tem que ser revestida de ousadia. Sejam prudentes, mas jamais deixem de ser ousados. O que é ser prudente e ser ousado? Ser prudente é o sujeito que tem 100 mil reais e não joga 100 mil reais em um negócio para ver o que vira. Mas ele não deixa de entrar no negócio de alguma forma, com 20, com 30, com 40 mil reais. Ao mesmo tempo em que ele é prudente, ele é ousado. Prudente é o sujeito que hoje está no seu trabalho e não gosta do que faz, mas sabe que tem responsabilidades. Ele tem contas a pagar, energia, água, condomínio. Ele tem a diarista que paga a escola dos filhos, o inglês. Ele tem compromissos do financiamento do apartamento e talvez do próprio financiamento do carro. Este sujeito tem uma clara noção da realidade. Ele não é apaixonado pelo que faz, mas ele sabe que precisa daquilo para viver. Este sujeito tem um comportamento coerente. Ser prudente é continuar neste trabalho por enquanto. Ser prudente é continuar no trabalho. Ser ousado é por enquanto. Continuar no trabalho por enquanto é a mistura da prudência com a ousadia. O sujeito não abandona o serviço como inconsequente, adota a máxima do carpe diem para condutas impensadas. Ele tem prudência, ele sabe das suas responsabilidades, dos seus compromissos, dos seus deveres, mas ao mesmo tempo, este indivíduo tem a ousadia de montar um plano de mudança, um projeto de mudança. Você que está sentado, trabalhando, você que está nesse escritório e não gosta de estar lá, você que está nesse trabalho e reputa que é mal pago, pergunto a você se você será uma espécie de Bernardo Soares, pseudônimo de Fernando Pessoa, um sujeito que ajuda o guarda-livros na cidade de Lisboa, que é sempre um sujeito que vê a vida de uma forma negativa, porque ele se enxerga como pequeno. Eu quero saber se você vai continuar assim, ciente das suas responsabilidades, mas sem a ousadia de um projeto maior. É preciso carregar a vida com um pouco mais de ousadia. É preciso estar sentado no seu trabalho, mas ao chegar à conclusão de que não é este o trabalho que você quer para a vida toda, ter um plano de mudança. Eu gosto de gente que traz o sonho na mente,
eu gosto de gente que traz o sonho no coração, mas eu gosto principalmente de gente que traz o sonho no pulmão, gente que respira o sonho. Você sabe que essas pessoas trazem uma alegria, um entusiasmo, uma vontade de viver que as difere das outras. Algumas pessoas me mandam e-mail e reclamam de uma solidão, porque as pessoas se afastaram dela. Mas aí é bom lembrar Simone de Beauvoir. Quando as pessoas só reclamam da vida, isso cansa e as outras pessoas se afastam dela. Se você se tornou um murmurador, não se engane. A solidão é consequência. E quanto maior for a consequência, maior for a solidão, maior será a sua reclamação, maior será o seu murmúrio, maior será a sua lamentação e maior será o seu isolamento. Não é possível ser feliz sozinho, não é possível sequer viver sozinho. A solidão mata. Mas se você quer transformar, é preciso que você mude de postura. Acomodar-se sempre é o pior remédio. Desfrutar do momento não nos impede de sonhar mais alto. Então você conquistou um posto, você conquistou um emprego, você fundou uma empresa que dá muito certo. E isso faz de você uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Você encontrou um amor, você namora, é noivo, casado, e você então já tem algo pelo qual se orgulhar ou do qual se orgulhar. Isso é verdade, mas não se engane. Ao acomodar-se, você irá matar este algo. Quando as pessoas se acomodam, quando ficam no comodismo, depois de um tempo, elas se arrependem. Invariavelmente se arrependem. A combinação de prudência com ousadia é a combinação mais inteligente que o ser humano pode fazer. Ele não abandona o emprego, mas constrói uma mudança. Ele percebe que o casamento não anda bem, mas ele não vai terminar o casamento para começar outro casamento porque este não anda bem. Ele vai construir a solução neste casamento. Ele não anda bem, ele reconhece porque ele não nega a realidade. Mas então ele entende, lendo A Mulher Desiludida ao avesso, ou chegando à conclusão contrária, que o casamento dá muito certo quando as pessoas têm sonhos em comum e ele se torna uma indústria de sonhos. E esse casal volta a ter projetos em comum, projetos que unem esse casal. E o casamento que estava muito ruim, agora vai bem. Obrigado. Por que isso? Porque este indivíduo casou prudência com ousadia. Não adianta você ser só prudente. As pessoas que defendem prudência e chamam de prudência a covardia são pessoas infelizes. As pessoas que anunciam o caos, sempre elas anunciam o caos, em algum momento elas acertam, porque as pessoas caem mesmo. Essas pessoas são infelizes. As pessoas que reclamam da vida, que são rancorosas e que anunciam sempre a tragédia, são pessoas infelizes. Não basta prudência. Não basta ganhar 10, gastar 5 e juntar 5. Não basta casar-se e a pessoa ser boa pessoa. É preciso que haja um desejo, uma construção, uma ousadia. A ousadia é o tempero da vida. E esse tempero da vida só se faz presente quando nós temos a completa consciência de que a vida é transitória. Porque eu vou me prender. Porque eu vou me limitar a isso. Se não é isso que eu quero, e daqui a 100 anos eu não estarei aqui. Que vergonha é essa do vexame? Por que você não aproveita a oportunidade para que essa autenticidade que te faz único se revele ao mundo? Até quando você reclamará da vida que tem e não fará nada para mudar essa vida? Essa sua posição de comodismo, como alguém que tem algo a perder, revela uma mediocridade que tomou conta do seu pensamento. E não se engane, muito provavelmente é a mediocridade que toma conta do pensamento das pessoas ao seu redor. É por isso que eu leio Shakespeare, Machado de Assis e biografias. É por isso que eu leio Fernando Pessoa, Clarice Lispector, George Orwell. Porque eu quero aprender com essas pessoas.
Quando eu leio Machado, quem conversa comigo é Machado. Quem me instrui é Machado. Quem sugere é Machado. A ironia é machadiana. E eu aprendo com isso. Quando eu leio biografias e percebo que pessoas normais, com muito talento e muito esforço, são pessoas que conseguem sair do ordinário e construir o extraordinário, então eu me inspiro. E com todo esse entusiasmo, sou capaz de fazer mais do que eu faria se eu não lesse. Ler muda vidas, ler liberta, ler constrói. Ler destrói a fantasia, o engano e o engodo, mas é o início de uma revolução. É preciso estar disposto a construir. O erro da nossa geração, pelo menos da nossa, é achar que o bom trabalho, que a boa empresa, que o bom amor, que o bom casamento, que eles vêm prontos. Você está em casa e chega uma encomenda da Amazon e é alguém com quem você vai se casar. De forma que se esse alguém vem com algum defeito, você simplesmente devolve e compra outro da Amazon. A ideia da empresa que é fundada hoje, que precisa ter lucro. Ou do sujeito que hoje começa a estudar para concurso e precisa daqui a 3 meses. Ou do sujeito que se forma em medicina e imagina que 3 meses depois, tendo qualidade de vida, entrando no consultório às 9 da manhã, saindo ao meio-dia, retornando às 14h30, depois trabalhando até às 17 horas, terá uma remuneração extraordinária e poderá abrir mão dos plantões. Essa visão é uma visão utópica, é uma visão fantasiosa, é uma visão mentirosa da vida. A vida é construída, não é pronta. Ninguém vem com a outorga divina para não sofrer, não suar, não construir. Mesmo aquelas pessoas que você reputa, que nasceram em berço de ouro e que, portanto, não têm dificuldade, têm a dificuldade da autoafirmação. Elas precisam sair da sombra. Elas querem ser respeitadas pelo que elas são, não pelo que fizeram antes delas. Não se engane. Há enormes dificuldades e a vida é dividida em áreas. Pessoas têm dificuldade profissional e às vezes têm na vida sentimental uma prosperidade gigantesca. E às vezes o inverso. As pessoas têm ascensão profissional, mas experimentam uma solidão gigantesca. As pessoas têm diferentes dores, diferentes desafios, porque a vida cobra personalizadamente de cada um. Mas a vida cobra o entendimento. Por isso Salomão, o rei mais sábio que já existiu, possivelmente o humano mais sábio que já existiu, diz: busque a sabedoria. Sem sabedoria não é possível ter um desempenho acima da média. É humano aprender com os próprios erros, é sábio aprender com os erros dos outros. Se você se concentrar na história da sua família, você perceberá erros que a sua família cometeu e que você não gostaria de cometer. Você aprenderá com os outros. Mas pare de se concentrar na pessoa. Concentre-se na ideia, que é a recomendação de Platão. Pare de se concentrar na pessoa. O meu pai fez isso, a minha mãe fez isso. Vamos para a ideia. Você sabe, você conhece a particularidade dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus primos, dos seus filhos. Você conhece a história da sua família. E eu falo para você olhar para a sua família porque na sua família você conhece as pessoas a fundo, as cicatrizes, os erros, as pobrezas e as riquezas do ser humano. Uma pessoa que você não conhece, você pode ter uma visão romantizada, mas dentro da sua casa, não. Então, quando você para analisar o seu pai e a sua mãe, especialmente, que são pessoas que viveram muito tempo mais do que você pode perceber erros que eles cometeram e desejar não cometer os erros que eles cometeram. Mas para isso ultrapasse a pessoa. Você diz assim: meu pai fez isso, tudo bem, mas eu quero trazer a ideia. As pessoas fazem isso. Existe um erro muito comum.
Você pode dizer que viu o casamento dos seus pais destruído. Destruído pelo quê? Eu vi o casamento destruído pelo álcool. Eu vi o casamento destruído pela traição. Eu vi o casamento destruído pela falta de conversa. Eu vi o casamento destruído pelo desleixo. Eu vi o casamento destruído pela falta de planos. Então, quando eu olho para eles, eu vejo essa situação, eu trago para mim o inverso. Porque ou você aprende porque copia comportamentos, ou você aprende porque tem aversão a determinados comportamentos. Então eu olho para o casamento que não deu certo e chego à conclusão de que se eu estou exagerando no álcool, se eu parei de conversar com a minha companheira, se eu parei de observar as coisas com as quais eu me comprometi, como a fidelidade. Quando eu paro de observar essas normas, nós deixamos de sonhar juntos e deixamos de nos cuidarmos uns dos outros, de cuidarmos uns dos outros e de nos cuidarmos uns para os outros. Ou seja, o sujeito deixou de se cuidar para sua esposa deixou de se cuidar para ele. Enfim, se este é o remédio, ou se esta é a doença que mata, que destrói a relação, então nós vamos pelo outro caminho. Eu observei o pai, a mãe, mas de repente eu parei e observei a ideia, as relações, o erro das pessoas. E aí eu pego aquela ideia e trago para a minha vida. Eu não quero cometer o erro das pessoas que me precederam. Que sejam novos erros, não os mesmos. O mundo está cheio de exemplos do que fazer e de exemplos do que não fazer. Você que olha para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para você hoje, e chega à conclusão de que você está frustrado, acomodado, restrito. Eu pergunto a você, onde está a sua ousadia? Em que momento da vida você pegou a ousadia, guardou no armário porque teve medo da vergonha, do vexame, da humilhação, da exposição, da queda? Eu digo a vocês que a pessoa que tem medo da queda já está no chão. Porque ela já experimenta a tristeza de ser frustrada. Mais do que nunca, é preciso combinar ousadia com prudência, prudência com ousadia. Nós vivemos uma situação de guerra. Na guerra tudo muda. Empresas fecham, empresas abrem. É um momento de sofrimento, de renascimento da nação. Isso é guerra. E sempre que há uma guerra, as coisas mudam completamente. Não se enganem. O mundo será outro quando acabar a pandemia. Já é outro durante a pandemia. Não é possível que você seja o mesmo. Não é possível que você vai sair o mesmo. Toda crise é uma oportunidade, uma crise desse tamanho, uma oportunidade gigantesca. Não é possível que você vai sair o mesmo. Eu preciso ter compreensão da transitoriedade da vida. E quando eu começo a pensar no meu futuro, sei que a vida é transitória, entendo aonde eu quero chegar, tenho prudência para não abandonar o que conquistei, mas tenho ousadia para pensar além do que já pensei, eu descubro que a pior coisa que já me aconteceu pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. A demissão de Steve Jobs da Apple, segundo Steve Jobs, no seu discurso a Stanford, aos formandos em Stanford, foi a melhor coisa que já aconteceu. E quando ele foi demitido, ele achou que era a pior coisa que havia acontecido na vida dele. Então eu não sei o que aconteceu na sua vida. Se você foi demitido, se você terminou uma relação, se você está passando por uma adversidade gigantesca. Mas você pode transformar essa pedra em degrau. Você pode voltar a alimentar esse desejo. A maioria das pessoas que me segue é composta por jovens. 76% das pessoas que me seguem têm entre 25 e 34 anos. Corrijo, 56% das pessoas que me seguem têm entre 25 e 34 anos. Muitos entre 18 e 24
e muitos entre 34 e mais velhos. 40, 50, 60, 70, 80, não sei. Quero dizer para você que é jovem, que um dia você vai ser velho. E não demora tanto assim. Um dia você vai ser velho. Em algum momento da sua vida você vai descobrir que precisa tomar remédio para o cabelo parar de cair. E que você precisa procurar um dermatologista para isso. Em algum momento da sua vida, você vai parar de crescer, às vezes antes do que você imagina, fisicamente. Em algum momento da vida, você vai deixando de ser jovem. Os seus filhos passam a ser jovens. Você descobre que aquele trabalho que te fazia infeliz é o mesmo trabalho em que você está até hoje. 20 anos depois. Em algum momento, você vai ser velho. Jeff Bezos era vice-presidente de uma financeira, digamos assim, um escritório em Nova York. E ele tinha o desejo de fundar uma livraria que tivesse o maior acervo do mundo. Conversou com o chefe dele. E ele passou a refletir. E Bezos disse que, e é Bezos que fala mesmo, não é Bezos, disse que chegou à conclusão de que pediria demissão para montar o negócio dele, porque aos 80 anos ele não se arrependeria de ter pedido demissão e ter encarado o negócio dele. Se as coisas dessem errado, ele poderia procurar outro emprego, teria outro emprego, a formação dele era boa. Mas aos 80 anos ele poderia se arrepender de não ter fundado a livraria com o maior acervo do mundo. A ousadia de Jeff Bezos nos conduziu à Amazon. Ele chamou a Amazon em razão do rio Amazonas. Um dia você vai ser velho. Talvez a sua flexibilidade não seja a mesma. Um dia você vai andar menos, correr com maior dificuldade e se cansar. Nesse dia, você vai começar a olhar para trás e vai perceber o quão livre você era, mas preso na mente. E aí você perceberá que o medo que você tem hoje não faz o menor sentido. Porque, afinal de contas, o medo que você tinha aos 15 anos fazia sentido. Tanto medo assim. Fazia. E aos 18? E aos 20? E hoje? Esse medo não faz tanto sentido assim. A gente tem que ser prudente, mas tem que ser ousado. Alguém pode chamar você de insensato, de tolo, de louco. Mas eu digo a vocês que se o jovem não tiver algo de revolucionário, a vida do jovem vai ser marcada pelo tédio. O tédio vai ser a sua marca, a sua vida e o seu destino. Portanto, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Não se acomode. O tempo passa de qualquer forma. E você está tendo muito tempo, talvez, neste momento. Porque a vida quis assim. Porque o destino traçou isso. Porque a gente está vivendo dessa forma. E o que você vai fazer com esse tempo? O que você vai fazer com a sua história? Se você tivesse 20 anos a mais do que tem hoje, que conselhos você daria a si mesmo? Numa visita da sua pessoa, quando a gente terminar essa live, quando a gente parar essa live, e a gente começar a conversar com a gente mesmo,
quando você se sentar ali no seu sofá e abrir aquele mesmo vinho, ou a cerveja, ou a água, ou o suco, ou o chá, e você se sentar ali, e você tomar o seu chá, o seu suco, o seu vinho, a sua cerveja, faça uma visita a você mesmo. Imagine que você, 20 anos mais velho, decidiu visitar a si mesmo. E ali sentado, você, ouça os conselhos de alguém 20 anos mais velho. Esse alguém tem muito a te dizer, tem muitas dores a evitar, tem muitas grandiosidades para te contar. Eu quero dizer para você que a vida só se dá para quem se deu, para lembrar Vinícius de Moraes nesse fim. Eu quero agradecer mais uma vez a presença gigantesca de todos vocês aqui hoje. Para mim é uma honra, uma alegria, uma felicidade. E o que o Caio disse ali, que ele me manda directs, às vezes com perguntas, e me mandava antes, evidentemente eu não sabia que ele iria para casa, nem que ele estava inscrito no Big Brother Brasil, é verdade. Algumas vezes eu respondi perguntas para ele. E isso é legal, porque veja você que eu poderia não ter respondido. Ele é um amigo de infância. E nessa oportunidade de hoje, ele poderia ter dito outras coisas. Vale a pena você ser autêntico. Vale a pena você ser humilde. Vale a pena você não se esquecer da sua origem e de quem esteve com você no início. Vale a pena você não trocar o sangue nos olhos, o abraço apertado, as pessoas que te conhecem desde sempre. Porque a vida é ligar os pontos. E você só liga o ponto de hoje olhando para trás. Vale a pena você continuar lutando. Mas agora com sonhos maiores. Muito obrigado. Um grande abraço e até mais. Vamos fazer um pedido. Se você puder colocar no seu story a live para mais pessoas poderem assistir, ficarei muito grato. Só colocar no story e me marcar. Fico muito feliz. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.